Salve pessoal do Colégio Brasília! Pessoal do primeiro ano, eu vou fazer um resuminho, tá? Sobre os tipos de geometrias moleculares, tá? Para vocês não ficarem perdidos. Então é o seguinte, se você tiver uma molécula formada única e exclusivamente por dois átomos, vamos supor H2, tá? Então o que acontece? O hidrogênio só tem um elétron, então ele só faz uma ligação. Opa, tá aqui, prontinho. Isto significa que eu tenho aqui, dois átomos, um em cada extremidade. Então, dois pontos não definem uma reta. Então, pronto. Esta geometria aqui, o que é? Linear. Tá bom? Facinho, hein? Tá? Sempre que eu tiver dois átomos, sejam eles iguais ou diferentes, é linear. Vamos pegar outro exemplo aqui, Vamos lá, rapidinho. HCl. Então é o seguinte, o H faz sempre uma ligação, o Cl está na família 7A, então ele faz uma ligação. Opa, então tá aqui, Qual geometria? Linear, tá bom? Facinho, hein? Agora vamos pegar um pouquinho mais de átomos. Vamos pegar com 3. Vamos supor o SO2. Então é o seguinte, olha, vou fazer a fórmula eletrônica também, hein? Então, o O está aqui do lado esquerdo, tem um S no meio, tem um O à direita. Então, o O e o S estão na família 6A, cada um precisa de 2. Então, esse aqui empresta 2 e pega 2. Legal, Então, a gente tem aqui o quê? Dois pares. Então, como é que vai ficar a fórmula estrutural? Então, vai ficar S dupla S. Daí, o que acontece? O S, eu não acabei de falar que está na família 6A, assim como o oxigênio? Então, o S ainda tem mais 4 elétrons sobrando. Este O não pode emprestar para o S, porque ele já ficou com 8. Então, este S empresta, somente ele empresta um par para o O aqui da direita. Pronto, tá? O O da direita tinha 2, 4, 6. Pegou 2 emprestados, 8. Só que o S ainda tem 2 elétrons sobrando aqui. Então, como é que ficaria? Ficaria desse jeito aqui, E um par de elétrons sobrando aqui em cima. O que esse par de elétrons iria fazer com essas ligações? Ele iria empurrá-las para baixo. Então, se ele empurra as ligações para baixo, como é que vai ficar o formato? Vai ficar S dupla O, dupla, simples, perdão, O. Então, aqui, eu não tenho 3 átomos em um ângulo. Por que tem um ângulo? Vou repetir. Porque tem um par de elétrons aqui empurrando para baixo, tá bom? Não precisa desenhar esse par aqui se você não quiser, tá? Não precisa desenhar, tá bom? Então, esta geometria aqui vai ser o quê? Angular, tá bom? Agora, vamos pegar um outro caso. 3 átomos também, Então, vamos pegar esse aqui, HCN. Então, o que acontece? O H fica na ponta, o N fica na outra ponta e o C fica no meio. O C é da família 4A. O H só faz uma ligação. E o N, ele está na família 5A. Então, ele precisa de 3. Então, vai ficar assim, H, traço C, 3 traços N. Quantos elétrons tinha mesmo carbono na camada de valência? Tinha 4, Olha aqui, Ele empresta os 4. Então, tem algum par de elétrons que sobrou aqui em cima para empurrar as ligações para baixo? Não, não tem. Se não tem um par aqui para empurrar as ligações para baixo, então melhor do que isso não fica. Por quê? Quanto vale o ângulo aqui? 180 graus. Então, conclusão, melhor que isso não dá. Então, esta geometria aqui que é linear. Então, se tiver 3 átomos com sobra de elétrons no átomo do meio, vai ser angular. Se tiver 3 átomos e não sobrarem elétrons em cima do átomo do meio, né? Então vai ser o quê? Linear, tá bom? Tá? Agora vamos pegar um caso um pouquinho maior. Rapidinho, vamos lá. Então vamos supor PCl3. Então o que acontece? O P, ele é da família 5A. Precisa de 3 elétrons. O Cl é da família 7A, precisa de 1. Então, o P vai no meio e o Cl em volta. O Cl, como ele só precisa de um elétron, ele só faz uma ligação. Então, vai ficar assim,
Rapidinho, ó. Olha aqui, ó. Moleza, hein? Então, o que que acontece? Você tem o P gastando 3 elétrons e sobrando um par aqui em cima. O que que esse par de elétrons vai fazer com essas ligações aqui? Vai empurrá-las para baixo. Se vai empurrá-las para baixo, o que que vai acontecer? Vai ficar uma pirâmide. Olha aqui, pessoal, que moleza, hein? Olha aqui, ó. Piramidal. Tá? Fácil, hein? Piramidal. Tá? Prontinho. Por quê? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos. E sobrou um par em cima do átomo central para empurrar as ligações para baixo, tá? E se não sobrar? Vamos ver aqui esse caso. Então, por exemplo, esse aqui, ó. Lembrei, ó, SO3. Então, como que fica? O S, vocês lembram que ele faz o quê? Ele tem que fazer 2 ligações. E o O também tem que fazer 2. Olha aqui a molécula aqui, ó. Não é essa daqui? Não sobrou um par de elétrons? Esse par de elétrons que está sobrando no S vai ser emprestado para o O aqui embaixo, por exemplo. Então, eu ficaria assim, ó. O dupla S, certo? Simples O, ok? E esse par de elétrons que está sobrando vai ter que ser emprestado para quem? Para o outro O que entrou aqui na molécula. Então, pronto, olha aqui, ó. Certo? Tem algum par de elétrons sobrando aqui? Não. Esse par que estava sobrando aqui foi usado aqui, ó, para fazer essa nova ligação aqui para baixo. Então, conclusão. Se não tem um par aqui sobrando para empurrar as ligações para baixo, vai ser o contrário. Esta ligação aqui de baixo vai empurrar essas outras para cima. Se vai empurrá-las para cima, não vai ficar uma pirâmide não, hein? Por quê? Na pirâmide aqui o ângulo é menor, porque tem um par sobrando aqui em cima. Então, o que que vai acontecer? Vai empurrar isso aqui, vai ficar assim, ó, mais ou menos assim, ó. Ó, deixa eu tentar fazer direitinho para vocês. Olha aqui, pronto. Tá? Ou seja, você vai ter um ângulo aqui, ó, entre os ligantes, entre os átomos que estão ligados, de quanto? 120 graus. Qual a geometria dessa? Já falei, hein? Trigonal plana. Tá? Então, ó, quando que é trigonal plana? Quando eu tiver 4 átomos e no átomo central não sobrarem elétrons, tá bom? E o último tipo, essa aqui é muito fácil, é assim, é mais comum acontecer com esse elemento. Por exemplo, se você tiver o carbono, tá? Ligado a outros 4 átomos, podem ser todos iguais ou todos diferentes. Vamos fazer todos iguais para facilitar, ó, CH4. Então, o que que acontece? Você teria o H formando ligação simples com carbono no meio, um aqui à direita, um embaixo e um à esquerda. Quanto que vale o ângulo entre eles? 90 graus. Não pode ser 90 graus, tem que ser mais. Então, eles vão se empurrando, se empurrando. E em 3 dimensões, eles vão formar o quê? Uma pirâmide aqui embaixo, tá? Uma pirâmide. E aí você coloca um outro átomo de hidrogênio lá em cima. Ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Tá? Pronto. Seria assim, tá? Então você tem qual geometria? Tetraédrica. Então, opa, falei errado. Tetraédrica, quando que acontece esse tipo de geometria? É quando você tiver 5 átomos. Tá bom? Joia? Fiz aí um resuminho só para a gente rever essa partezinha, tá bom? Agora sim, agora a gente finalizou essa aula. Um abraço, pessoal. Beijão, hein? Um beijo também.